perdendo força e vai caindo, é nosso dever ir lá dar um pouquinho de atenção a mais para o prato do ministério, para o prato da família, para o prato do trabalho, gira ele e ganha força de novo, levantou, vamos lá. É achar esse equilíbrio. Mas sabe uma coisa ainda mais interessante? É que o equilibrista, ele não foca nos pratos, ele foca nas bases, porque ele sabe que se as bases estiverem bem seguras, os pratos estarão, e ainda por mais que os pratos possam cair, ele consegue começar de novo, porque as bases estão firmes na mão dele. O que você está segurando? Você está segurando os pratos ou você está segurando a base? Se você estiver segurando os pratos, vai cair. Se você estiver segurando os pratos, vai desmoronar tudo. Mas se você estiver segurando as bases, elas vão sustentar toda a sua vida, elas vão sustentar todo o seu ministério, elas vão sustentar toda a sua vida com Deus, no trabalho, por onde quer que você vá. Segura as bases. Nós seguramos coisas que é desnecessário segurar. Eclesiastes, capítulo número 3, ele diz uma coisa interessante, que há tempo para tudo, e quem disse foi o sábio, depois de Jesus, a pessoa mais sábia que passou por essa terra. Ele diz uma coisa interessante, que há tempo para tudo debaixo do propósito de Deus. Ele fala que há tempo de nascer, há tempo de morrer, então tem tempo para dedicar a todas as coisas. Tem tempo para dedicarmos demais para o ministério, tem tempo para dedicarmos demais à família, tem tempo para dedicarmos demais para o trabalho, mas com equilíbrio, dosando um pouco de tudo a cada momento, como esse equilibrista que segura as bases. Por isso, dose a sua vida. Tem gente boa perdendo casamento porque não está sabendo dosar. Tem gente boa se afundando em trabalho porque não sabe dosar. Tem gente, homem e mulher de Deus, que está perdendo casamento e casa porque não consegue desvencilhar a obra do ministério disso. O que é? Isso é igual falar com um pastor. Quando pergunta para o pastor como é que estão as coisas, ele sempre fala, a igreja vai bem. Porque ele resume muitas vezes, eu falo isso porque eu sou pastor, ele fala isso porque muitas vezes ele resume a vida dele à igreja. Ele não consegue fazer essa dissociação, ele não consegue separar os pratos, está tudo num pacote só. Vivemos para isso, amamos isso, mas nós não somos só isso. Nós temos muito mais. É por isso que esse equilibrista, ele precisa achar a dosagem certa para ele não sucumbir. Meus irmãos, eu não tenho dúvida que nós vamos atravessar um tempo pós-pandemia, a igreja pós-pandemia. Eu digo para vocês isso, que eu não sei se realmente esse tempo pós-pandemia é uma boa coisa. É claro que nós estamos vendo um tempo muito maravilhoso, um tempo a qual nós estamos saindo das quatro paredes. Isso aqui para nós é tudo muito novo. E nós estamos fazendo isso com muito afinco, sempre querendo trazer o melhor, entregar o nosso melhor. E isso é muito poderoso. Mas eu não sei se esse tempo pós-pandemia vai ser um tempo assim tão bom. E por que eu digo isso? Esse dia eu conversei com um irmão, ele estava me falando e falou assim, pastor, que bênção, eu vi que nós somos a igreja, a gente não precisa de prédio, a gente não precisa disso, eu posso ser igreja na minha casa, tal. E ele tinha razão, é verdade, nós somos igreja, nós podemos ser igreja em qualquer lugar, mas isso não nos isenta de estar na comunhão com os irmãos, nós temos que congregar, nós temos que estar juntos uns dos outros. Nós temos que estar misturados, amalgamados. Foi para essa vida que o Senhor nos chamou. Foi para essa vida que o Senhor nos chamou, para ser equilibrista, sim, mas para poder exercer isso lá embaixo. E aqui eu quero falar com vocês duas coisas de por que Jesus nos chamou para o pé do monte e não para o cume do monte. A primeira delas é por causa que eu já me adiantei falando que a vida verdadeira está acontecendo lá embaixo. Nós temos essa missão de levar Jesus para as pessoas carentes, para as pessoas que estão precisando. Eu digo isso, carente não é pessoa financeiramente carente, as pessoas que estão são tão poderosas, são tão abastadas de si mesmos, são tão cheias do seu ego, mas são tão pobres de Jesus. E ela precisa de Jesus também, do mesmo jeito que alguém que está nas favelas, nos cantos, está morrendo, precisa de Jesus do mesmo jeito. Nosso dever é levar Jesus. Por isso nós estamos lá embaixo, no pé do monte, precisando levar o Mestre e o Salvador para aquelas pessoas, socorro e alento. É por isso que nesse tempo de pós-pandemia que eu falei para você que agora é um tempo quando nós estamos falando de Jesus para as pessoas que estão lá embaixo necessitando, que nós também precisamos viver em comunhão, comunidade. Foi para essa vida verdadeira que o Senhor nos chamou, estarmos juntos. É esse o Evangelho, porque a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Jesus nos chamou para exercer a fé lá embaixo, nós somos ovelhas enviadas para o meio de lobos. É por isso que nós temos que estar no cume do monte, abastecendo de Jesus, e no pé do monte, expressando esse Jesus, descarregando esse Jesus. Nós somos ovelhas. Sabe qual é o animal que nós somos comparados? Ovelhas.
Ovelhas e nós somos essas ovelhas. Jesus diz que nós somos enviados por meio de lobos. Sabe qual é o grande problema? O problema é que às vezes nós queremos ser mais lobos do que os lobos que já existem. Nós queremos ser mais ferozes do que os lobos, mesmo sendo ovelha. Se alguém fala uma carga d'água, nós falamos outra maior. Se alguém conta uma piada de baixo escalão, nós contamos outra pior. Se alguém fala mal, eu estou falando mal também, porque eu estou querendo ser lobo ao invés de ser ovelha. E Jesus nos chamou para ser ovelha no meio de lobo. Estão me injuriando, estão me machucando, pastor, está difícil. Nós somos ovelhas. Nós somos ovelhas. Nós somos ovelhas e somos entregues à morte todos os dias. É esse testemunho que vai impactar e conquistar uma geração. É o testemunho da ovelha, não é o testemunho do lobo. O equilibrista é aquele que ele sabe ser ovelha, tanto lá em cima, no cume, quanto cá embaixo, no pé do monte. Ele é ovelha. Então, por isso nós somos chamados para poder expressar Jesus lá embaixo. Nós somos chamados para estar no pé e não no cume do monte. E a outra coisa, nós somos chamados para estar no pé do monte, não no cume do monte. É porque não existe só apenas um mundo em decadência, mas existem também coisas ainda piores do que o mundo em decadência, que são pessoas completamente caídas, caminhando a passos largos para o inferno, aonde há a segunda morte. Meus irmãos, é uma coisa pior que eu estou vendo nesse tempo que nós estamos vivendo, é pessoas se omitindo de falar a pregação do Evangelho, pessoas se escondendo atrás das muitas placas de igrejas, denominações e religiões. Nós somos aquele equilibrista, lembra, que segura as bases. Nós somos a igreja do Senhor, nós somos a agência de Deus, a única agência autorizada aqui na terra. Nós somos os únicos que Jesus deu a autoridade aqui na terra, dizendo: essa é minha igreja, minha eclésia, chamada para fora. É isso que é a eclésia, a igreja significa. Nós somos chamados para o mundo, somos chamados para ir para fora, para poder anunciar Jesus nesse mundo decadente, e pessoas estão caminhando a passos largos para o inferno. Irmãos, nós precisamos falar de Jesus para todos quantos o Senhor nos deu a oportunidade, a tempo e fora de tempo. Nós precisamos falar de Jesus, porque existem pessoas que estão necessitadas de ouvir a pregação fiel da palavra, pessoas que estão necessitadas de ouvir de um Jesus que não só cura dessa pandemia, mas que dá vida eterna, que leva para os céus, um Jesus que estará nos esperando nos portões celestiais, um Jesus que prometeu que teríamos uma caminhada difícil no mundo de muitas aflições, a qual seríamos ovelhas, mas ele também prometeu que a nossa chegada seria certa, e ele estaria nos esperando, e queremos ouvir naquele último e grande dia: servo bom e fiel. O único tapinha que eu quero receber nas costas do nosso Senhor Jesus, dizendo: servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. A única coisa que eu quero ouvir é o meu Salvador dizendo: eu estava te esperando, eu estava te aguardando, ansioso, os céus estão em festa porque você está aqui. Por isso, meus irmãos, nós precisamos falar de Jesus. Nós precisamos anunciar as boas novas de salvação. Nós precisamos pegar o que nós recebemos do nosso Salvador no cume do monte, derramar para as pessoas que estão aflitas, nos pressionando, nos apertando no pé do monte, porque o mundo está caminhando, as pessoas estão caminhando a passos largos para o inferno. Precisamos anunciar a volta do nosso Salvador. O nosso Redentor vive, como diz Jó, e tão certo se levantará. O nosso Senhor vem. Maranata, ora vem, Senhor Jesus, e nós precisamos urgentemente, quanto mais pessoas pudermos anunciar a pregação do Evangelho. Por isso, nesse momento, você tem uma oportunidade de pegar esse link e espalhar para o máximo de pessoas que você puder, esparramar em todo esse mundo, seus contatos, para que eles possam ouvir a fiel pregação da palavra de Deus, o Evangelho de um Jesus que salva, de um Jesus que cura e de um Jesus que dá vida.